No vídeo passado nós terminamos falando dos princípios, tivemos até um problema no áudio ali na parte final de exercícios e também o galo cantando ao fundo, né? O galo do vizinho aqui, ele está animado esses dias. Nós vamos lá a partir do artigo 101 agora das medidas específicas de proteção. Verificada qualquer das hipóteses previstas no artigo 98, a autoridade competente poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas. O artigo 98 ele fala dos direitos da criança e do adolescente ameaçados por ação ou omissão do Estado ou da sociedade, por falta, omissão ou abuso dos pais do responsável ou em razão de sua conduta. A sua conduta foi prejudicial a ele ou à sociedade, ou por falta, omissão, abuso, violência dos pais ou omissão da sociedade e do Estado. Nessas hipóteses, eles serão enquadrados nas medidas de proteção. Cuidado, essas medidas, pessoal, não são punitivas, são medidas de proteção e a gente vai ver cada uma delas. A primeira, mais branda, encaminhamento aos pais ou responsável mediante termo de responsabilidade. A criança foi encontrada abandonada em local não destinado a adultos, então ela vai ser encaminhada ao pai ou responsável e o pai vai assinar um termo de responsabilidade. Depois, orientação e apoio e acompanhamentos temporários. Essa equipe de orientação, equipe intermudisciplinar, essa equipe ali do Conselho Tutelar, vai acompanhar temporariamente essa criança ou adolescente. 3. Matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental. Observe que é estabelecimento oficial, tem que ser numa escola regular. Matrícula e frequência, já caiu em prova perguntando se é somente a matrícula que é obrigatória. A frequência também é obrigatória e deve ser fiscalizada. 4. Inclusão em programa comunitário oficial de auxílio à família, criança ou adolescente. Esses programas podem ser por uma ONG não governamental ou oficial. Quando fala assim oficial, é governamental. 5. Requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico em regime hospitalar ou ambulatorial. Regime hospitalar, ele fica internado durante o tratamento. Ambulatorial, ele vai e volta para casa todos os dias, mas deve frequentar o tratamento. Seja tratamento médico, saúde, psicológico ou psiquiátrico. Qualquer um dos três. Requisição, então, é uma das medidas de proteção. Continuando, inciso 6. Inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos. Em casos de vício e dependência de álcool ou de drogas. Álcool ou drogas, a criança então vai ser internada, vai ser colocada nestes programas, seja ele oficial ou também comunitário, oficial ou não oficial, de orientação e tratamento. Pode ser em regime de internação ou não, vai depender da instituição. O 7º é o acolhimento institucional. A gente já estudou esse acolhimento. São entidades que acolhem temporariamente essas crianças abandonadas ou em situação de risco. 8º, inclusão em programa de acolhimento familiar. Já no acolhimento familiar, a criança será inscrita no programa. O programa, então, haverá inclusão dentro do programa. Já o 9º é a colocação na família substituta, seja por guarda, seja tutela, seja adoção. Então, nós temos estes 9 itens. Felizmente, nós só temos para a prova guardar, memorizar a letra da lei. Não precisamos aprofundar mais. Veja como isso cai em prova. Nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, a autoridade competente não poderá determinar como medida de proteção. Pause o vídeo e responda, por favor. Viu como é fácil? A resposta, letra C, prestação de serviço à comunidade. A gente viu que encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de responsabilidade, é o item mais célere, mais brando. Depois nós temos outro, matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental, certinho de acordo com a lei. D. Requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico em regime hospitalar ou ambulatorial. Também está de acordo. Agora, prestação de serviço à comunidade é uma medida tomada, não é uma medida de proteção, é uma medida
que acontece quando existe um ato infracional, mas não é uma medida específica de proteção. A gente estudou, e vamos voltar agora, nas entidades de atendimento. Eu disse que a Lei 12.594, que institui o SINASE, ela trouxe alguns novos itens, e entre eles, prestação de serviço à comunidade. Existe a prestação de serviço à comunidade? Sim, é algo atual, mas é quando acontece um ato infracional, não é uma medida de proteção. Não é a medida de proteção que nós estamos estudando. Então vamos fazer mais uma questão. O ECA prevê medidas protetivas relacionadas à assistência e à saúde, tais como... Por favor, leia e marque a sua resposta. O gabarito, letra C, apenas 2 estão certos. Vejamos, olha, relacionados à assistência e à saúde. Então nós temos requisição de tratamento médico, psicológico e psiquiátrico, relacionada à saúde. 2. Inclusão em programa oficial comunitário de auxílio, orientação e tratamento alcoólatras e toxicômano, também relacionado à saúde. Aqui nós temos o impossibilidade, então está errado. E a letra D, advertência aos pais pelo juiz. Isso aqui no caso de infração. Não é, portanto, uma medida de proteção. Medidas protetivas, portanto, apenas 2 itens estão corretos. Itens 1 e item 2. Então, portanto, digo que vale a pena você memorizar quais são as medidas protetivas específicas. Artigo 101, do inciso 1 até o inciso 9. Elas serão aplicadas quando houver ação ou omissão do Estado, dos pais ou responsável, ou pela própria conduta ali do menor. Continuando. Parágrafo 1º. O acolhimento institucional e o acolhimento familiar são medidas protetivas excepcionais, importantíssimo você saber disso, utilizáveis como forma de transição para a reintegração familiar ou, não sendo essa possível, para a colocação em família substituta, não implicando privação da liberdade. Várias informações importantes aqui. Dá para fazer uma múltipla escolha com esse parágrafo único. Estamos falando de quê? 2 modalidades. Acolhimento institucional, essas entidades que acolhem crianças e famílias que recebem benefícios, subsídios para acolher crianças. Só que esse acolhimento, seja institucional ou familiar, são provisórios e excepcionais. Medidas provisórias, nunca definitivo, utilizável com modalidade transitória para a reintegração familiar. O objetivo é voltar com essas crianças e adolescentes para a família natural ou estendida ou em família substituta, se não for possível. Essa parte aqui você deve grifar. Não implicando privação da liberdade. Colocação em instituição que acolhe crianças. Ou acolhimento familiar. Acolhimento institucional ou acolhimento familiar não é internação, não é privação da liberdade, ok? Colocação em casa de acolhimento institucional ou acolhimento familiar não é privação da liberdade, diferente de internação. Parágrafo 2º. Sem prejuízo da tomada de medidas emergenciais para a proteção de vítimas de violência ou abuso sexual e das providências que alude o artigo 130 dessa lei, o afastamento da criança ou do adolescente do convívio familiar é de competência exclusiva da autoridade judiciária e importará na deflagração a pedido do Ministério Público ou de quem tenha legítimo interesse de procedimento judicial contencioso, no qual se garanta aos pais ou ao responsável legal o exercício do contraditório e da ampla defesa. O artigo 130 fala do afastamento do agressor em caso de violência. Então, o pai agrediu a criança, o pai violentou, ele vai ser afastado do convívio comum. Então, sem prejuízo disso, o afastamento da criança e do adolescente do convívio familiar é de competência exclusiva da autoridade judiciária. Somente o juiz decide, somente o juiz o faz, afastar a criança do convívio familiar. Importará o quê? Importará na deflagração, a pedido do Ministério Público
ou de quem tenha esse interesse de procedimento judicial contencioso, no qual se garanta aos pais ou ao responsável o exercício do contraditório e da ampla defesa. Portanto, vai se dar um procedimento judicial para se iniciar um processo. Quando o Ministério Público oferecer ali a denúncia ou quando quem tenha interesse legítimo solicite esse procedimento judicial. Procedimento contencioso, nenhuma contenda, nenhum litígio, nenhuma questão está excluída da apreciação do judiciário. Portanto, quando o Ministério Público ou o interessado, o pai ou a mãe ou um parente, quem tem interesse legítimo, o dirigente de uma instituição que acolhe menores, ele, um professor, não importa, iniciar o procedimento judicial, portanto, quem fará será o juiz, então, a pedido do Ministério Público ou de quem tenha interesse legítimo. Vai dar início a esse procedimento judicial. E será o quê? Princípio do contraditório e da ampla defesa. Eles vão poder se defender com todos os meios e recursos a eles inerentes. Parágrafo 3º. Crianças e adolescentes somente poderão ser encaminhados às instituições que executam programas de acolhimento institucional, governamentais ou não, por meio de uma guia de acolhimento expedida pela autoridade judiciária, no qual obrigatoriamente constará, dentre outras, criança não pode ser retirada da rua e jogada, despejada ali nessa casa de acolhimento institucional. Deve ter uma autorização assinada pelo juiz. Essa autorização chama-se guia de recolhimento. Então, tendo em mãos essa guia de acolhimento, essa entidade poderá acolher esse menor. Então, deve ter o quê? Guia de acolhimento, seja uma instituição governamental ou não governamental. Ela é expedida pelo juiz e deve ter obrigatoriamente esses itens que nós vamos passar ali, esses 4 itens. Sua identificação, qualificação completa de seus pais, do responsável, se conhecidos. Pode ser uma criança que está cometendo pequenos delitos ali na rua e não se tem ciência de quem é os pais ou responsável. Então, sua identificação, nome completo, qualificação completa dos seus pais, se forem conhecidos. 2. O endereço da residência dos pais ou do responsável, com ponto de referência. Endereço, rua tal, 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 em frente ao estádio, em frente à igreja, do lado do grande supermercado. Então, com ponto de referência. 3. Os nomes de parentes ou de terceiros interessados em tê-los sob guardas. Alguém manifestou o desejo de ter guarda, de estar com família substituta na modalidade de guarda, deve ser registrado ali. E 4, os motivos da retirada ou não da reintegração ao convívio familiar. Os motivos da retirada ou da não reintegração ao convívio familiar. Por que essa criança foi retirada do convívio familiar? Por que essa criança não foi reintegrada ao convívio familiar? Tudo ali deve estar justificados naquela guia de recolhimento expedida pela autoridade judiciária. Questão de 2012. Crianças e adolescentes somente poderão ser encaminhados às instituições que desenvolvam programas de acolhimento institucional, governamentais ou não, por meio de uma guia de acolhimento expedida pela autoridade judiciária, devendo constar obrigatoriamente no documento a identificação dos menores e a qualificação completa de seus pais ou de seus responsáveis, se conhecidos, certo ou errado. Se você marcou errado, você errou, está certo, está de acordo com aquilo que nós acabamos de ler. Se não tivesse essa parte final aqui, essa questão poderia ser anulada ou estaria errada. Errada, no mínimo errada, mas poderia ser anulada, talvez incompleta. Por quê? Deve ter obrigatoriamente a identificação dos pais. E se não for conhecido, não vai poder internar a criança? Então estaria errada. Então, os pais, se conhecidos, terá o nome deles nessa guia expedida pela autoridade judiciária. Parágrafo 4º. Imediatamente após o acolhimento da criança ou do adolescente, a entidade responsável pelo programa de acolhimento institucional familiar elaborará um plano individual de atendimento visando a reintegração familiar, ressalvada a existência de ordem escrita e fundamentada em contrário de autoridade judiciária competente, caso em que também deverá contemplar sua colocação
em família substituta, observadas as regras e os princípios desta lei. Imagine agora, uma criança é levada a uma entidade que acolhe menores. Chegando ali, imediatamente deve-se começar um atendimento individual para promover o que? A reintegração à família. Então, reintegração à família. Um atendimento individual a essa criança para que ela possa ser preparada para o retorno ao lar. Quando que isso não vai acontecer? Quando o juiz expressamente assim o indicar na guia de recolhimento. Dessa forma, vai se começar um trabalho para colocação em família substituta, ou seja, lembre-se sempre, colocação em casa de acolhimento familiar ou em casa de acolhimento institucional é sempre temporário. A gente estudou isso hoje, então sempre temporário. Então, o objetivo é devolver aos pais ou colocação em família substituta, observado todas as regras e princípios. Isso é lógico. Parágrafo 5º. O plano individual será elaborado sob responsabilidade da equipe técnica do respectivo programa de atendimento e levará em consideração a opinião da criança e do adolescente e oitiva dos pais ou do responsável. Plano individual. Lembra que nós falamos que essas casas elas devem ter profissionais responsáveis por identificar, por exemplo, os maus tratos entre outros. Portanto, essa equipe intermudisciplinar que trabalham nessas casas, elas vão elaborar este programa e nessa elaboração, esse programa para a reintegração, objetivando a reintegração ou a colocação em família substituta. Vai ser levado em conta o que? A opinião da criança e do adolescente, se essas crianças estiverem em idade e condição de opinar. E a oitiva dos pais ou responsável. A oitiva não quer dizer que essas crianças vão voltar para os pais ou responsável. Essa oitiva é porque esses profissionais têm a capacidade ali de dar um parecer ao juiz, se aqueles pais têm condição sim de receber novamente aquelas crianças. Então vai levar em conta no plano individual que visa a reintegração ou colocação em família substituta. Oitiva dos pais, o responsável, e também a opinião da criança e do adolescente. Parágrafo 6º. Constarão do plano individual, dentre outros. Então, é exemplificativo esse rol. São 3 itens que estão na lei. Portanto, esses 3 caem em prova, já estão citados na lei. Mas é exemplificativo, não é taxativo. Então, o que deve constar nesse plano individual que visa restabelecer a criança à sua família ou família substituta? 1. Os resultados da avaliação interdisciplinar. Portanto, pedagogo, educacional, saúde, psicológico, os resultados. A criança não tem problema nenhum, ela está apta ao retorno. 2. Os compromissos assumidos pelos pais ou responsável. Aquele que vai assumir a guarda daquela criança vai assinar todos os compromissos assumidos. Ele vai ler os compromissos, vai estar ciente de suas obrigações e vai assinar. 3. A previsão das atividades a serem desenvolvidas com a criança ou com o adolescente acolhido e seus pais ou responsável, com vistas na reintegração familiar ou, caso seja vedada por expressa e fundamentada determinação judicial, as providências a serem tomadas para sua colocação em família substituta, sob direta supervisão da autoridade judiciária. Grife-se essa parte aqui, que ela já caiu mais de uma vez na lei, olha, caso seja vedada por expressa e fundamentada determinação judicial. Para que uma criança não se retorne ao convívio da sua família natural, tem que ser expressamente e fundamentado pelo juiz. O juiz vai assinar, vai descrever e vai fundamentar. Vai colocar os motivos pelo qual aquela criança não pode voltar. Deve estar escrito, deve estar assinado e fundamentado. Portanto, esses 3 itens aqui devem estar nesse plano individual. Resultado da avaliação, compromisso assumido pelos pais e a previsão de quais atividades serão desenvolvidas, tanto com a criança e com o adolescente e ainda com seus pais. Ok? E abaixo aqui as providências serem tomadas para sua colocação em família substituta quando não foi autorizado pelo juiz. O juiz expressamente diz que não, para casa ele não volta, sob direta supervisão da autoridade judiciária. Dessa forma, o juiz vai assistir
esses menores, vai assistir, vai acompanhar essa colocação, vai acompanhar de perto essa colocação em família substituta. Questão: em relação aos conhecimentos acerca do ECA, é correto afirmar que imediatamente após um recolhimento da criança ou do adolescente, será elaborado um plano individual de atendimento que deverá. Qual a resposta correta? Se você marcou a letra C, você errou. É a letra A. Conter os resultados da avaliação intermultidisciplinar. Observe, pessoal, que essa questão é de 2014. É uma questão não muito distante. Então, nós temos que voltar aqui e ver estes dados do plano individual de reintegração ou de colocação em família substituta. Deve ter esses itens, e esses itens você deve memorizar. Você deve ter ciência porque a prova cobra, ok? Então vamos prosseguir. Parágrafo 7º. O acolhimento familiar ou institucional ocorrerá no local mais próximo à residência dos pais do responsável, como parte do processo de reintegração familiar, sempre que identificada a necessidade. A família de origem será incluída em programas oficiais de orientação, de apoio ou de promoção social, sendo um facilitado e estimulado o contato com a criança ou com o adolescente acolhido. Pessoal, nós veremos posteriormente no nosso estudo que aquelas medidas específicas de proteção ao menor, elas são destinadas também aos pais ou responsável, com uma ou outra alteração. Por exemplo, o menor será obrigado a frequentar ensino fundamental e o pai vai ser obrigado a matricular o filho. Então, com pequenas alterações, os pais também têm essas obrigações. E aqui, quando a gente estudou esse parágrafo 7º, nós vimos aqui que, da mesma forma, os pais, sempre que necessário, será incluído em programas oficiais de orientação e de apoio e promoção social. Os pais serão integrados nestes programas. Os pais como parte interessada também neste processo, sendo facilitado e estimulado o contato com a criança. Portanto, a criança, quando for retirada da rua ou do poder pátrio, ali do poder familiar, e colocado numa instituição, seja num acolhimento familiar ou institucional, esse acolhimento deve ocorrer o mais próximo de sua residência. Para quê? Para que vai ter pequenas visitas, vai ter acompanhamento, para que estes profissionais observem a adaptação, a relação entre pai e filho, entre pai e responsável, para que possa decidir, dar o parecer ali ao juiz sobre aquela colocação, sobre aquela reintegração. Parágrafo 8º. Verificado o que está dizendo o parágrafo 7º, o mais próximo de casa. Acolhimento familiar ou institucional é o mais próximo dos pais ou do responsável possível. Parágrafo 8º. Verificada a possibilidade de reintegração familiar, o responsável pelo programa de acolhimento familiar ou institucional fará imediata comunicação à autoridade judiciária, que dará vista ao Ministério Público pelo prazo de 5 dias, decidindo em igual prazo. Senhor juiz, a criança X que está em nossa instituição, ela está em condições, bem como os pais, de voltar para sua casa. Os pais têm condição de acolher e a criança já está em condição de voltar para a casa dos pais. Então, comunica ao juiz, o juiz envia para o promotor de justiça, Ministério Público, em 5 dias. O promotor devolve para o juiz e, em igual prazo, 5 dias, ele decide pela reintegração ou não. Então, observe que a reintegração familiar será fiscalizada também pelo Ministério Público. O Ministério Público vai dar o parecer. Quem decide é o juiz. O Ministério Público dá o parecer. Parágrafo 9º. Em sendo constatada a impossibilidade de reintegração da criança ou do adolescente à família de origem, após seu encaminhamento a programas oficiais ou comunitários de orientação, apoio e promoção social, será enviado relatório fundamentado ao MP, no qual conste descrição pormenorizada das providências tomadas e a expressa recomendação, subscrita pelos técnicos da entidade ou responsáveis pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar, para destituição do poder familiar ou destituição da tutela ou guarda. Resumindo esse texto aqui, quando não for possível colocar a reintegração na família
natural ou estendida, os técnicos da entidade, ou os responsáveis pela execução da Polícia Municipal de Garantia do Direito à Convivência Familiar, eles vão então promover o que? A destituição. Eles vão enviar ao Ministério Público, um relatório será enviado ao Ministério Público com descrição, descrevendo por que não é possível a reintegração e as medidas que devem ser tomadas para o quê? Destituição do poder familiar ou destituição da tutela ou da guarda. Não foi possível a reintegração após essa criança ficar nessa entidade governamental ou numa ONG. Não foi possível. Então, esses profissionais vão enviar ao Ministério Público. E neste relatório vai ter tudo detalhado. Por que não é possível dessa forma? Esses profissionais vão fazer com que... vão assinar. Na realidade, esses técnicos vão somente assinar ali, vão descrever e assinar esses motivos e enviar ao Ministério Público. O Ministério Público vai promover a destituição do poder familiar. Ele encaminha ao juiz para que seja destituído o poder familiar ou a destituição da tutela ou da guarda, que é a modalidade de família substituta. Parágrafo 10º. Recebido o relatório, o Ministério Público terá o prazo de 30 dias para o ingresso com a ação de destituição. Então, olha, o Ministério Público, o promotor de justiça ali da sua cidade, ele recebeu esse relatório subscrito por esses técnicos. Então, ele terá 30 dias para o ingresso com a ação de destituição do poder familiar. Ele tem 30 dias ainda para solicitar novas informações, para esperar que novos relatórios cheguem. O prazo é 30 dias. Salvo se entender necessária a realização de estudos complementares ou outras providências que entender indispensável ao ajuizamento da demanda. Portanto, isso vai cair em prova. Se já caiu, pode cair. O Ministério Público tem 30 dias para entrar com a ação. Mas se ele entender que ele precisa de fazer novos estudos, ele quer que outros psicopedagogos avaliem, ele quer que outros técnicos, outros profissionais avaliem, esse prazo pode ser prorrogado. Se ele não quiser novidade, então ele tem o prazo de 30 dias para remeter ao juiz o pedido de destituição do poder familiar ou da guarda ou da tutela. O prazo do Ministério Público, 30 dias, guarde isso. Questão: o acolhimento institucional e o familiar são medidas provisórias e excepcionais, utilizáveis como forma de transição para a reintegração familiar ou, não sendo essa possível, para a colocação em família substituta, não implicando privação da liberdade, não é cadeia. Com base nessa informação, é correto afirmar que, sendo constatada a impossibilidade de reintegração da criança e do adolescente à família de origem, qual a resposta correta? O gabarito. Letra E. A ação de destituição do poder familiar não será ajuizada se o Ministério Público entender indispensável a realização de estudos complementares. Na realidade, é a mais correta. Olha, recebido o relatório, o Ministério Público terá o prazo de 30 dias para o ingresso com a ação de destituição, salvo se entender necessária a realização de estudos complementares. Portanto, se ele entender necessário a realização, ele não entra com a ação de destituição em juízo. Ele vai promover o estudo mais aprofundado deste caso. As outras estão erradas. Letra A. Será enviado o relatório fundamental ao Poder Judiciário? Não, é o Ministério Público. É o Ministério Público que contenha pormenorizado as providências tomadas. Letra B. O Poder Judiciário, após não é Poder Judiciário, é Ministério Público. C. Caberá ao Ministério Público requisitar força policial para cumprir a medida de reintegração? Não tem nada disso na lei. Letra D. Criança e adolescente serão mantidos em abrigo institucional por tempo indeterminado? Está errado. Nós vimos que essa colocação em abrigo institucional é medida excepcional e temporária, então não pode ser por tempo indeterminado. Então, se está errado. O gabarito, ou a mais correta, é a letra E.
Parágrafo 11. A autoridade judiciária manterá em cada comarca ou foro regional um cadastro contendo informações atualizadas sobre as crianças e adolescentes em regime de acolhimento familiar e institucional, sobre a sua responsabilidade, com informações pormenorizadas sobre a situação jurídica de cada um, bem como as providências tomadas para sua reintegração familiar ou colocação em família substituta em qualquer das modalidades previstas no artigo 28, guarda, tutela ou adoção. Resumindo, o juiz vai ter em mãos todos os dados dessas crianças que estão em acolhimento institucional. Ele vai ter ali os dados e a situação jurídica de cada um, bem como providências tomadas para sua reintegração em família substituta. Portanto, o juiz ele vai acompanhar de perto a permanência dessa criança nessa casa de instituição, nessa casa, nessa instituição que abriga crianças, ok? Tranquilo, sem problemas para a prova. Parágrafo 12. Tendo acesso ao cadastro, o Ministério Público, o Conselho Tutelar, o órgão gestor da assistência social e os conselhos municipais dos direitos da criança e do adolescente e da assistência social, aos quais incumbe deliberar sobre a implementação de políticas públicas que permitam reduzir o número de crianças e adolescentes afastados do convívio familiar e abreviar o período de permanência em programa de acolhimento. Voltemos ao parágrafo 11 no início. A autoridade judiciária manterá em cada comarca ou foro regional. Na comarca ou no foro regional. Foro regional, um cadastro contendo informações atualizadas de crianças e adolescentes em regime familiar ou institucional, nessas duas modalidades. Portanto, terão acesso a esse cadastro o Ministério Público, o Conselho Tutelar, o órgão gestor da assistência social, e no caso CRAS, e o órgão gestor da assistência social local ali, e os conselhos municipais do direito da criança e do adolescente e da assistência social. Então todos estes órgãos aqui, eles terão acesso a esse cadastro. Para quê? Aos quais incumbe deliberar sobre a implementação de políticas públicas que permitam reduzir o número de crianças e adolescentes afastados do convívio familiar e abreviar o período de permanência. Para que ele vai ter esses órgãos? Terão acesso a esses cadastros para poder formular políticas públicas que visam justamente a diminuir o número de crianças afastadas do convívio familiar. Também não há muita incidência em prova desse parágrafo 12. Eu procurei questões, não encontrei. Parágrafo 11 e parágrafo 12. Continuando, artigo 102. As medidas de proteção que trata este capítulo serão acompanhadas da regularização do registro civil. As medidas de proteção. Portanto, sempre que uma criança for encaminhada para uma instituição, para um acolhimento familiar, para uma família substituta, deve-se providenciar imediatamente, se não tiver, o registro civil. E se tiver, em caso de destituição do poder familiar, deve ali se atualizar aquele registro, as modificações. Vejamos o parágrafo 1º, 2º, 3º e 4º. Verificada a inexistência de registro anterior, não há registro. O assento de nascimento da criança ou adolescente será feito à vista dos elementos disponíveis, mediante requisição da autoridade judiciária. Elementos disponíveis, uma testemunha, por exemplo, uma avó materna, alguém que tenha a condição de estabelecer a data de nascimento. Então, mediante que? Requisição do juiz. Parágrafo 2º. Os registros e certidões necessários à regularização de que trata esse artigo são isentos de multas, custas e emolumentos, gozando de absoluta prioridade. Passam na frente e é de graça, não custa nada. Parágrafo 3º. Ainda que não definida a paternidade, será deflagrado procedimento específico destinado à sua averiguação, conforme previsto na Lei 8.560, de 29 de dezembro de 1992. Essa lei, ela regula a investigação de paternidade dos filhos havidos fora do casamento e dá outras providências. Conforme o parágrafo 1º dessa lei, ele diz o seguinte: o reconhecimento dos filhos havidos fora do casamento é irrevogável. Portanto, pessoal, ainda que filho seja fora do casamento, ele tem direito à paternidade. Então, esse parágrafo 3º está falando da investigação da
paternidade. E essa lei traz os procedimentos. Como será isso feito? Não é matéria de nosso estudo. Se estiver no seu edital, você tem que estudar essa lei. O parágrafo 4º vem dizer que, nas hipóteses previstas no parágrafo 3º desse artigo, é dispensável o ajuizamento de ação de investigação de paternidade pelo Ministério Público se, após o não comparecimento ou a recusa do suposto pai em assumir a paternidade a ele atribuída, a criança for encaminhada para a adoção. Uma vez adotada a criança, está dispensável a esse procedimento de averiguação da paternidade. Cuidado que pode cair em prova. Uma vez que a criança for colocada em família substituta, está dispensada a averiguação de paternidade. Errado, porque em caso de adoção, ou melhor, em caso de guarda e tutela, sim. Se a criança for encaminhada para adoção, aí não. Adoção não. Guarda e tutela, sim. Então tome cuidado. Uma questão muito fácil que caiu em 2013, verificada a inexistência do registro anterior para aplicação de medidas de proteção à criança, o assento de nascimento da criança ou do adolescente será feito à vista dos elementos disponíveis mediante requisição da autoridade que integra o seguinte órgão. Qual a resposta correta? Não vamos nem perder tempo, é a letra B. Parágrafo 1º do artigo 102, verificada a inexistência de registro anterior, parte final, mediante requisição da autoridade judiciária, juiz, poder judiciário. Pessoal, essa questão aqui, ela extrapola o nosso conhecimento, mas observe que dava para a gente acertar. Observe que é para titular de serviço de notas e registros. É um texto, é uma questão sobre a Lei 8.560. Pause o vídeo aí e tenta resolver. Pausou o vídeo? Respondeu? O gabarito, letra B. Se após a notificação o pai negar a paternidade, o representante do Ministério Público poderá propor ação de investigação de paternidade dispensável se a criança tiver sido encaminhada para a adoção. Está de acordo com o que nós estudamos aqui no parágrafo 4º. O Ministério Público vai propor este procedimento de averiguação de paternidade, mas será dispensado se a criança já tiver sido entregue para a adoção. Portanto, dava para a gente acertar mesmo sem estudar essa Lei 8.560 de 92. No próximo vídeo nós vamos estudar um assunto mais interessante da prática de ato infracional a partir do artigo 103 da lei. Eu aguardo você no próximo vídeo. Muito obrigado.